Olá, mais uma vez aqui no nosso encontro semanal da palestra de sessão de desobsessão das 20 horas. Pedimos a Deus e a Jesus que nos acompanhe juntamente com esses espíritos mais nobres que se interessam por nós, para que os nossos pensamentos, as nossas preces, as nossas dúvidas sejam esclarecidas nesse estudo, que possamos aproveitar o máximo possível para podermos realmente praticar o Evangelho e um dia sermos chamados de verdadeiros espíritas, verdadeiros cristãos. Então, vamos à nossa prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós estamos tentando perdoar aqueles a quem achamos serem os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em novos erros e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então vamos aqui dar uma pausa na música, né? Para a gente começar as leituras do livro, então, Desobsessão, pelo Espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier e Valdo Vieira. Nós vamos hoje falar do capítulo 55, 56 e 57. O capítulo 55, ele trata da gravação da mensagem. O diretor da reunião, se existe no grupo a possibilidade de gravação da mensagem final que possa servir na edificação comum, não se aliará do trabalho desta natureza, conquanto designe esse ou aquele companheiro para auxiliá-lo. Responsabilizar-se-á diretamente pelo material de que os benfeitores espirituais se utilizarão, fazendo-se zelador atencioso do aparelho gravador e dos seus respectivos implementos, compreendendo que os serviços programados para cada reunião devem ser executados sem atropelos ou sem omissões. O grupo ouvirá atenciosamente a palavra do comunicante amigo, seja ele o orientador da casa, seja algum benfeitor recomendado por ele. Frequentemente, o visitante encaminhado à reunião pelo mentor pode não ser um luminar da espiritualidade maior, e sim um companheiro recém-convertido à verdade, disposto a relatar as suas próprias experiências, quase sempre esmaltadas de lembranças dolorosas, ocorrência essa que se verifica objetivando-se o conforto ou a edificação. De qualquer modo, a palavra do visitante espiritual pelo médium deve ser ouvida com o máximo de respeito, procurando-se nela, acima de qualquer preceito gramatical, o sentido, a lógica e a significação e a diretriz. Então, assim, nós temos mensagens que vêm através de benfeitores espirituais, mentores, espíritos mais nobres, mas também temos aqueles que se deparam no mundo espiritual, reconhecendo então o espiritismo, que até então ele não tinha achado que era uma doutrina, né, que ali tinha conhecimentos sendo passados, e quando ele se vê no plano espiritual, e todos nós vamos nos encontrar um dia, né? Então ele volta e relata as suas experiências, que servem para quê, gente? Mesmo dolorosas, com muitas dificuldades que nós temos na Terra, né? No plano material, quando chega no plano espiritual nós temos uma visão bem maior,
né, de tudo que fizemos, onde erramos, que às vezes não estávamos enxergando o que tínhamos errado até o desencarne. E quando nos deparamos com essa situação, a gente quer realmente trazer aí o relato da nossa experiência para que outros não errem, principalmente aqueles que são amigos, que são queridos. Então o relato ali serve para todos, mesmo daqueles espíritos que vêm em condição de recém-admitidos ali, nesse período de descoberta do plano espiritual, né? E trazem mensagens que servem para todos. Quando são liberadas, é para todos, seja de benfeitor, espíritos mais nobres, espíritos que estão ali, como eles colocam assim, recém-convertido à verdade, né? Tudo aquilo que ele não acreditava, ele passa a ver e presenciar e sentir, né? Faz parte agora desse mundo espiritual que ele não acreditava. Então ele traz o seu relato, né? E isso faz também com que ele tenha um conforto, né? Ele tenha um alívio dos seus problemas que ele teve, né? Ele traz um conforto espiritual, na verdade, né? E é muito bom para a gente também aprender com isso, né? Aproveitarmos para aprender o respeito máximo, ouvir tudo que se passa, para que nós possamos aprender, tirar dessas experiências o melhor e não cairmos nos mesmos erros, né? O capítulo 56, ele fala da prece final. A oração final, proferida pelo dirigente da reunião, obedecerá à concisão e à simplicidade para que todos entendam. O capítulo 57 fala do encerramento. Terminada a prece final, o diretor, com uma frase breve, dará a reunião por encerrada e fará no recinto a luz plena. Vale esclarecer que a reunião pode terminar antes do prazo de 2 horas, a contar da prece inicial, evitando exceder esse limite de tempo. Então, a disciplina sempre, né, na sessão de desobsessão, em todas as sessões, em todos os trabalhos da casa, né? E nós vamos aproveitar aqui e falar dessas verdades, né, das pessoas dispostas a falar das suas experiências, relatar, né? Vamos aqui na frente falar sobre os livros dos Espíritos, e ele traz aqui no livro 4, né, o capítulo 2, a partir da questão 981, nós vamos ler aqui algumas perguntas, né? Há para o estado futuro do espírito uma diferença entre aquele que em vida teme a morte e aquele que vê com indiferença e mesmo alegria? Olha lá, há para o estado futuro do espírito uma diferença entre aquele que na vida tem medo da morte, aquele que vê com indiferença, tanto faz viver ou morrer, e aquele que recebe a morte até com alegria? O que vocês acham? Olha a resposta dos espíritos, né? A diferença pode ser muito grande. Entretanto, frequentemente ela se apaga diante das causas que dão esse temor ou esse desejo. Quer a tema, quer a deseje, pode-se estar movido por sentimentos muito diversos, e são esses os sentimentos que influem sobre o estado do espírito. Então, o que nós vamos levar para a pátria espiritual, gente, é tudo que a gente tem de bagagem na área de sentimentos, afetos e desafetos, erros e acertos. Então, o que vale é a nossa intenção, o que a gente carregou de sentimentos, né? Então, vamos lá. Quer a tema, quer a deseja, a morte, né, pode-se estar movido por sentimentos muito diversos, e são esses sentimentos que influem no estado do espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte unicamente porque vê nela um termo nas suas tribulações, é uma espécie de murmuração contra Deus, contra a providência e contra as provas que quer suportar. Aquele que quer morrer, então, para acabar com as suas provas, né?
A pergunta 982, ele fala: é necessário fazer-se profissão de fé espírita e de crer nas suas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? Então é necessário ser espírita? Só o espírita se salva? O que vocês acham disso? Então os espíritos respondem bem claramente para a gente: se fosse assim, seguir-se-ia que todos aqueles que não creem ou não tiveram os mesmos esclarecimentos são deserdados, o que é um absurdo. Deus não deserda nenhum dos seus filhos, né? É o bem que assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que ele a conduz, em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer religião, em qualquer situação. O bem é que nos eleva, não é a religião, não é o título da religião, né? Claro que quanto mais conhecimento você tiver, menos você pode errar, né? Como aquele que tem mais conhecimento sobre um assunto, ele erra menos sobre aquele assunto. Então, se nós estamos falando da vida espiritual, ter a doutrina é um privilégio, né? Porque a gente tem muito estudo, onde pessoas que relatam livros muito imensos, né? Números de livros trazendo relatos pra gente. Então, mas não é, ser espírita não quer dizer que se salva só ele, não. Quer dizer que nós sabemos, através do espiritismo, que o bem é o caminho de Jesus, né? Que é o caminho que Jesus deixou pra gente para chegar até Deus. Então, se fizermos em qualquer lugar que estamos, com qualquer religião que estivermos, o que vai interessar é esse nosso comportamento. A crença no espiritismo ajuda a melhorar-se fixando as ideias sobre certos pontos no futuro. Ela apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque permite conhecer que seremos um dia, o que seremos um dia, né? É o apoio, é um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O espiritismo ensina a suportar as provas com paciência e resignação. Ela desvia os atos que podem retardar a felicidade futura. É assim que ela contribui para essa felicidade, mas não diz que sem isso não pode-se alcançá-la. Então, sem esse conhecimento, tem muita gente que tem sabedoria de próprias experiências de vidas passadas. Ele já não faz o mal porque ele já é o espírito mais purificado. Então, esse não precisaria talvez nem estar em nenhuma religião, que ele por si só já faria o bem. Então, o que importa é nosso comportamento, é sermos um homem de bem, né? E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, a gente então vai falar como é que é isso, como é que eu faço bem, né? Como é esse bem que todo mundo fala e eu não sei, né? Todos nós temos a nossa consciência e sabemos o que é o bem e o mal. Tanto que nós fazemos o mal, imediatamente nós nos sentimos mal. Quando nós prejudicamos alguém, quando nós fazemos algo de errado, a nossa consciência no minuto seguinte já está falando, olha, não deveria ter feito isso, né? Então, já trazemos as sementes de Deus, cada um de nós em nossa consciência. E de Jesus trouxe ainda com o Evangelho, né, que nós vamos falar agora, essa parte que é o capítulo 15, ele fala que fora da caridade não há salvação, não é fora da igreja, não é fora da verdade, porque ninguém tem a verdade absoluta, ninguém sabe qual é a melhor religião. A melhor religião é fazer o bem, é fazer a caridade. Então, esse capítulo todo dedicado a isso, né? Fora da caridade não há salvação. Se eu não for uma pessoa caridosa, aí vai ser difícil eu conseguir, né, me encontrar num campo de felicidade no plano espiritual. E eu peguei esse item, que é o item 4, o maior mandamento. Mas os fariseus, quando viram Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, se ajuntaram em conselho, e um deles, que era doutor da lei, tentando Jesus, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhes disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a doutrina, toda a lei e todos os profetas. Está no Evangelho de Mateus, né? No capítulo 22, do versículo 34 ao 40. Caridade e humildade é a única via de salvação. Egoísmo e orgulho, esta é a via da perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos nessas palavras: amará a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 pensamentos contêm toda a lei e os profetas. E para que não houvesse equívoco na interpretação do amor de Deus e do próximo, temos ainda: e o segundo, semelhante a este, é, significando que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus, porque tudo quanto se faz contra o próximo é contra Deus que se faz. Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Então tá bem claro, né? E aqui Paulo, né, São Paulo, ele fala o que é caridade. A caridade, segundo São Paulo, é o item 6 aqui do capítulo 15, né? Fora da caridade não há salvação. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, e eu não tiver caridade, sou como o metal que soa, ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia, e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se eu tiver ainda toda a fé, ao ponto de transportar os montes, e não tiver caridade, eu nada sou. E se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres, e se eu entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso se aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não é obra temerária, nem precipitadamente. Não se ensoberbece, né? Não é soberba, né? Não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses. A caridade não se irrita, não suspeita mal de nada e de ninguém, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas 3 virtudes, porém a maior delas é a caridade. É Paulo, na carta de Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e o 13. São Paulo compreendeu tão profundamente essa verdade que se diz: se eu falar a língua dos anjos, se eu tiver o dom da profecia e penetrar todos os mistérios, se eu tiver toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Entre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. São Paulo coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, e porque independe de toda a crença particular, independe de toda a religião.
E faz mais, define a verdadeira caridade. Ele mostra não somente na beneficência, mas no conjunto de qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. Então, para a gente lembrar isso, né? A caridade é paciência e benigna, não é invejosa, não é obra temerária nem precipitadamente, ela não é soberba, não é ambiciosa, não busca os próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça e folga com a verdade. Ela tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. E ele complementa aqui, né? A caridade jamais há de acabar. E ela é feita, gente, por todo o universo, por todos os seres humanos, né, que Deus criou, todos os espíritos, né? Eles têm essa capacidade de praticar a caridade. É por isso que quanto mais nós fizermos essa caridade que é falada por Jesus, que é ensinada por Paulo, mais perto de Deus nós chegaremos. E é para nós refletirmos no nosso dia a dia, na nossa vida, o que nós estamos fazendo, né? Então, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como se fosse a ti mesmo. Então, nós teremos o rumo certo do Evangelho, o caminho para chegar até Deus e a Jesus, para ter mais e mais encontros com esses amigos espirituais iluminados, mais nobres. É isso que a gente quer, né? A felicidade futura. Então, é esse o caminho que a gente tem que seguir. Então, espero que todos tenham uma semana ótima, treinando, né? Para que a gente possa ser pessoas caridosas, aprendendo a fazer a caridade com esse roteiro de luz. Uma boa semana a todos. Vamos trazer então a nossa prece final. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós estamos tentando perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novos erros. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Mais uma semana abençoada para todos nós. Que assim seja.